receber a Laís, que é a idealizadora da Cariri Protetores, uma organização não governamental situada aqui em Crato, que a Laís vai dizer qual a missão da Cariri Protetores. Bom dia, Laís, seja bem-vinda ao Jornal da Princesa. Bom dia a todos. A nossa associação ela foi fundada em 2016, né? A gente começou 3 amigas alimentando animais em situação de rua. A gente, quando percebeu, tinha uma matilha de 40 animais, né, nessa rua, e animais procriando, animais doentes. E a gente viu que não dava para ficar só na alimentação desses animais. Daí a gente começou a desenvolver os projetos para castrar, né, para dar lá temporário essas mesinhas para doar esses animais. Só que o que é que aconteceu? As pessoas acabaram agredindo esses animais, né, culpando a gente porque a gente alimentava. Isso infelizmente acontece. E foi quando a gente viu que não tinha como dar suporte àqueles animais ali que estão na rua. Vale lembrar que esses animais eles vinham de um local, né, de um terreno, e eles começaram a se aglomerar. E foi quando a gente teve a ideia de retirar, principalmente porque o nosso primeiro cão, né, que eu digo praticamente foi quem fundou a nossa ONG Forest, ele começou a ser constantemente agredido. E a gente alugou um primeiro espaço e foi o comecinho ali da nossa ONG. E de lá para cá a gente começou a ver essa questão de todos os outros animais, né, em situação de rua, e começou a desenvolver esses resgates. E, Laís, nós sabemos que houve um caso assim muito grave recentemente em Brejo Santo, e vocês tiveram uma atuação direta nesse caso, onde foram resgatados mais de 130 animais. Isso. É isso? Como foi para você naquele momento ali, aquela cena que você visualizou? Fala um pouquinho para o nosso ouvinte. Eu acho que em 10 anos de causa animal eu nunca tinha vivenciado o que eu vivenciei naquela casa. Era um terror. Você vê animais em espaços extremamente confinados, que não dava para ter nenhum animal, abrigando 20 animais. Animais que não tinham alimentação de qualidade, e alguns nem tinham alimentação no momento que a gente chegou. Águas misturadas com fezes, com urina. Animais que tinham xixi da ponta do fio de cabelo até o final. Eles eram brancos e estavam amarelos. Então, muito animal doente, muita matriz doente, filhotes doentes. Então, foi um cenário de terror. E quando você fala assim sobre essas matrizes, a gente lembra que foi falado também que era uma espécie de local que abrigava animais para comercialização. Laís, tinha cachorro. Eu conversei com a senhora Elisiane, com o doutor Elias Leite também, disse que tinha animais ali entre 8 e 10 mil reais avaliados. É isso, Laís? Ela era um canil clandestino, né? Não tinha veterinário responsável, eles não eram oficializados, e eram cães que eles estavam comercializando. Lá tinham animais, né, que o pessoal conhece, ou como o Luda Pomerânia ou o Espírito Alemão, que eles variam de 7 a 10 mil reais. Tinha um husky siberiano, samoyeda, chow-chows, tinham muitas raças, e ela perdeu tanto o controle que essas raças começaram a se misturar, né, a procriar um chow-chow com um husky siberiano. Ela perdeu totalmente o controle daquele. E hoje já não existe mais? Foi fechada ou... Foi fechada. A gente retirou... No momento da contagem a gente não contou filhotes nem cadelas prenhas, então no momento foram 121 animais, né? Certo. Tinham 4 gatos e o restante foram cães. Só que fora isso, as cadelinhas começaram a parir agora, e ainda teve a retirada de um local de 4 matrizes. E está sob a responsabilidade de vocês, esses animais espalharam o Crato Juazeiro? Pronto. Ficaram entre a associação, o Vida de Cachorro ele ficou com 20 animais, né? O Instituto Lilica ele está com 13 animais, o Pet Social Patinhas está com 5, o restante está conosco. Isso. Laís, que tipo de animais a ONG Cariri Protetores atende e quais situações vocês costumam atuar com mais frequência aqui na região, né? Porque não é só Crato, né? Então, na região. Certo. Assim, o nosso foco são os animais que estão em situação de rua, que estão doentes, né? Nosso foco é resgatar animais doentes. A gente resgata esses animais doentes, trata, dá dignidade,
né, e disponibiliza eles para uma adoção. Só que, infelizmente, a gente sabe que as pessoas têm um preconceito muito grande em adotar animais adultos e eles acabam ficando conosco. Por isso que vem a questão da superlotação. E a gente queria fazer muito mais do que a gente faz, até porque a gente faz tudo sem recurso público, realmente a população que ajuda a manter, que mantém, na verdade. Então, assim, se a gente conseguisse mais adoções, a gente conseguia atuar mais, né? Mas ainda tem essa questão do preconceito com SRD, com animal adulto. SRD, sem raça definida. Isso, o famoso vira-lata. Isso. Laís, a gente percebe, inclusive aqui mesmo no jornalismo da Rádio Princesa, muitas vezes as pessoas fazem reclamações sobre os animais que estão ali abandonados, animais que estão em situação de vulnerabilidade, falam também sobre a falta de participação ali do poder público para amparar aqueles animais ou dar um destino. E vocês, quando a gente diz assim, são protetores de animais, indiretamente vocês também estão protegendo a sociedade. E é interessante que a sociedade veja isso também, porque a partir do momento que você tira um animal ali de rua, de situação de vulnerabilidade, você está evitando ou prevenindo que aquele animal ele possa estar ali ou mordendo uma pessoa, ou provocando uma doença, tirando ele daquele meio social de vulnerabilidade e amparando. A forma de subsistência de vocês hoje, como é que funciona? A questão de recursos para vocês colocar, porque a gente sabe que tem um gasto e não é pouco, né? Não, a gente mede por baixo. Antes desse resgate de 121 cães, a gente tinha 20 mil de despesa por mês. 20 mil reais? Isso se não tivessem resgates que precisassem de um atendimento mais especializado, né? A gente recebe muito essa problemática, Pode prosseguir. A gente recebe muita em questão dessa problemática de animais em situação de rua, mas assim, a gente tem que ter ciência que infelizmente não existe lar para todos. É uma realidade cruel, mas não tem como dar o suporte de tipo, vamos tirar todos os animais em situação de rua. Não existe isso. Outra coisa, nós protetores, a gente é contra sim abrigos públicos. Eu não sei se você acompanhou recentemente, né, mas tiveram casos de abrigos públicos com eutanásias que não tinham necessidade, de animais que acabaram sofrendo maus tratos, porque a população acha que ali vira depósito e é só deixar. Salvo engano, até aqui em Crato houve uma situação parecida também, que foi uma das coisas que fomentou justamente o fechamento desse abrigo, que me parece que era no Centro de Zoonoses. Eu não tenho a informação completa, mas me parece que foi algo parecido. Há alguns anos atrás. É por isso que hoje o Centro de Zoonoses ele não fica com animais dentro do espaço, né? Na verdade, o zoonose ele não pode ter animais dentro do espaço, né? O zoonose é apenas para animais com zoonoses, não é nem animais com doenças transmissíveis entre cães ou entre gatos. É para animais que possam afetar a saúde humana. Então, eles não podem ter animais. O trabalho que eles desenvolvem, capturando esses animais, testando, né? E fazendo as vacinas antirrábicas, eles não podem. As pessoas não deixam de zoonoses, mas isso é um crime. Se elas deixarem lá, eles estão cometendo um crime de abandono, vale salientar, e que eles também não têm suporte para isso. O trabalho deles é outra linha. Eu entendo. No teu ponto de vista, o que é que falta em se tratando de Crato, a realidade local, para que houvesse, é impossível dizer que houvesse a eliminação dessa prática de abandono de animais, mas para minimizar, o que é que você acha que precisaria ser feito em Crato? Que a sociedade tenha consciência, né? Que não abandone, que não adote para quando esperar um animal crescer, devolver a uma ONG ou abandoná-lo. Isso acontece bastante. Acontece muito. Que castrem os seus animais, porque eu escuto muito, meu animal fugiu, engravidou, agora eu quero dar os filhotes, né? Então, assim, já tem tantos animais em situação de rua, então você deve, castre o seu, evite que sejam mais 10, 12 filhotes que talvez nem consigam lá, e que às vezes até conseguem, mas futuramente as pessoas abandonam, né? Então precisa ter uma conscientização por parte da sociedade, também precisa agir, não é só esperar das ONGs, entendeu? Porque a gente não consegue sozinho, é impossível, é uma demanda muito grande. Isso. Você falou, eu perguntei assim, sobre o meio de subsistência, como é que vocês sobrevivem através de doações? O poder público tem um valor mensal ali para ajudar a ONG? Porque eu inclusive, naquele resgate que nós participamos lá no seminário há algum tempo atrás, teve pessoas que, inclusive, da própria polícia naquele momento, estava naquela dúvida, né, se
vocês recebiam. Até o pessoal deve ganhar muito bem, porque para fazer um trabalho desse, arriscado, né? Porque você sabe que, quer queira, quer não, às vezes tem o risco, a própria segurança de vocês, às vezes o dono não quer dar o animal, né? E aí há pessoas que não entendem e dizem, ele deve ganhar muito bem, porque faz um trabalho desse, mas parece que é só pelo coração mesmo, né, Laís? Gente, trabalho de protetor é voluntário, a gente não recebe nada, nem para ajudar nos cuidados com os animais. A nossa ONG, ela atua totalmente independente. A gente não tem a ajuda financeira do município, né, para manter esses animais, nem do Estado. Esses animais, eles são mantidos pela a colaboração e a bondade da população, né? Que às vezes não tem como abrigar, mas lá eu ajudo financeiramente, porque eu vejo, às vezes eu queria, mas não posso. Sei. Então, assim, vem dessas pessoas. E nós, protetores, a gente não recebe nada, a gente faz de graça mesmo e por amor, porque é o que nos move a entrar, às vezes, na casa de pessoas que são perigosas é o amor, porque a gente vê o animal, a gente não consegue, né? Casos como esse que aconteceu em Brejo, a gente se coloca totalmente em perigo, né? São animais de grandes valores, então, assim, é um risco pra gente. E a gente faz isso ali porque é uma missão que a gente recebeu para nossa vida. Não pode se acovardar, né, Não Laís? pode. Laís, em relação a esses casos aqui no Crato, a gente imagina que se houvesse um incentivo do poder público, vocês poderiam ter um trabalho muito mais agigantado aqui no Crato, porque a gente sabe que existe ali os gastos com alimentação, mas também tem a questão do medicamento, tem a questão do abrigo para esses animais ficarem. Aí, assim, são uma série de gastos que, para tirar do próprio bolso, fica um pouco complicado, né? E também não adianta você tirar o animal da rua, que não é o caso de vocês, né? Mas, às vezes, se sensibilizar com a situação do animal e levar para um local que lá não tem também estrutura, né? Que não é o caso de vocês, não é isso? É o que eu falo bastante. E se você quer um animal, tenha noção que ele vai dar despesa e não vai ser pouca despesa, que ele vai destruir sua casa, vai destruir tudo, porque eles têm esse comportamento natural. E que você também tem que estar assim, bem para receber aquele animal, porque às vezes a gente não está bem, acaba permitindo que o animal sofra. Então, se você não está com condições de abrigar aquele animal, não abrigue, né? Porque se você for abrigar, você tem que ter noção dos gastos e do que o animal precisa. Obviamente, se a gente tivesse mais apoio, com certeza a gente conseguiria atuar mais, né? Graças a Deus, aqui no Crato tem a UPA, que é referência em toda a região do Cariri. Então, assim, já ajudou muito, porque a gente fazia essas castrações de forma particular. Então, hoje a gente tem esse apoio, já é menos um gasto, né? Então, tem veterinários que ajudam vocês também, voluntariamente, é isso? Não, eu estou falando do trabalho da UPA, né, que é totalmente gratuito. Então, mas assim, lá não tem veterinários, né, que ajudam vocês nessa missão ou não? Eles atendem os animais lá é tudo gratuito na UPA. Mas também tem outros médicos veterinários particulares que às vezes tem uma situação mais delicada, que a gente precisa estar internando. Aí esses casos a gente custeia. Eu entendo. Infelizmente custeia. A gente fez uma cirurgia agora ortopédica de uma cadelinha atropelada, né, que não foi prestado socorro ali próximo a Semácia. Isso. E só de cirurgia ortopédica, sem consulta, sem nada, só a cirurgia ortopédica foi R$3.500. Então, é um gasto elevado. Pegar um animal desse é uma responsabilidade. E às vezes as pessoas não entendem e ficam falando, mas você não pode vir resgatar isso agora. Por quê? Porque eu tenho que também priorizar aquele que está comigo. Né? E aí, quando eu puder, eu vou com certeza, né, estar ajudando o outro. Laís, a gente, inclusive, o cidadão está perguntando aqui, dizendo, né, que lá no Madre Feitosa existe um número muito grande de animais abandonados. Ele diz que tem dó, no termo dele usado aqui, ele diz que tem dó desses animais que andam, inclusive muitos com feridas e ali com fome, né, com sede, entregues ali à própria sorte. Como é que você acha que, além da sociedade, além da população, como é que o poder público poderia também intervir, visto que pode se transformar num problema de saúde pública? Eu recebi essa problemática de lá, inclusive a gente foi lá... Já no Mato Feitosa? Já, tinha uma moradora de lá que ela foi embora e abandonou os 8 animais dentro de casa trancado. E o dono do espaço, ele abriu as portas e a gente foi retirar os que conseguiu, que muitos eram ariscos, né? Sim. E a gente viu a situação de lá, né?
O que pode ser feito nesses casos é a castração em massa, né? Porque você faz na castração em massa, você vai estar evitando as crias, né? Então mais animais em situação de rua. Você também evita aquelas brigas por conta dos cios, né? Que acontece muito, você está passando moto e vê... Os machos acompanham a fêmea, né? As fêmeas. E brigam entre si, e eu sei que gera um certo medo à população, sim, né? Então, assim, é castração em massa, é consulta desses animais, mas também pessoas que possam levar. A UPA está atendendo. Né? Se você pegar um animalzinho desse e levar lá, eles castram. Você faz um cadastro, mas eu acho que é basicamente isso, é castração em massa. Nós falamos agora há pouco sobre os riscos que vocês são submetidas em algumas dessas ações, mas a gente percebe também que em algumas ocasiões, eu não sei se pontuais, esporádicas, mas vocês têm ali o apoio do BPMA, do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, e ali existe essa parceria, eles estão sempre à disposição ali para auxiliar vocês, justamente por conta do risco de alguns casos que vocês estão submetidos. Eles ajudam bastante, né? A gente também sempre entra em contato com a Elisiane Lucena, que é do Estado, e está aqui para dar o apoio aos protetores. Ela faz lá Juazeiro, né? Isso, ela chama o pessoal da BPMA e eles sempre dão esse suporte, né? Eles conseguem estar com a gente, porque a gente entra em locais que a gente não sabe quem são as pessoas. Então, recentemente, a gente aqui no CRAT contou com a ajuda dele para a retirada também de 2 animais que estavam em um local ali do Pantanal, sofrendo maus tratos. Semana passada foi? Eu acho que foi, tem umas 2 semanas. Isso. E eles de imediato se prontificaram, então eles estão sempre dando esse amparo. O Tenente Barbosa é muito Isso, sensível a essa causa, todos, né? Bem. Mas em especial o Tenente Barbosa, a gente percebe ele em várias ocorrências que envolvem questão de maus tratos. Ele esteve comigo na retirada de um pitbull de maus tratos também, foi, lá no Sertãozinho, que ajudou. Laís, a gente está se avizinhando aqui para o fim do jornal e eu queria deixar aqui o espaço aberto para que você pudesse fazer as suas considerações finais, informar um canal aí para doação, um telefone, ou o que você achar pertinente para o momento, Laís. O nosso foco no momento, né, são esses 121 animais. A gente já tinha 200 animais, então você receber 121 é outro abrigo, né? Isso. Então tem pesado bastante, e como são animais que estão extremamente negligenciados, eles precisam de tudo. Então, se as pessoas puderem ajudar com mantinhas, caminhas, artigos animal, né? E doando também uma tosa para esses animais, é só procurar a gente através do Instagram, Cariri Protetores, e pode visitar também. A gente está recebendo visita para as pessoas verem esse trabalho que está sendo desenvolvido. E que a sociedade também se conscientize, né, quando pensar em comprar um animal, né, se você tiver, assim, eu sou contra a compra de animais, mas se você quer comprar, procure um canil, que você veja que as mães são bem tratadas, que os animais estão bem tratados. Mas, pessoal, adotem. Tem muito animal na rua precisando de adoção. É uma forma de ajudar, né? Com toda certeza. Tem um telefone ou só um Instagram mesmo? Tem. Nosso telefone é DDD 88 99610 2103. Então, se você aí quiser auxiliar, né, colaborar de alguma forma, porque você termina ajudando não só a ONG, mas ajudando a sua própria cidade, porque fortalece a ONG Cariri Protetores e certamente vocês vão ter espaço para mais animais serem bem cuidados e tirados dali do convívio não, tirado da rua mesmo, né, do abandono. É isso aí? Isso mesmo. Então é isso, a gente finaliza aqui as perguntas com a Laís do Cariri Protetores e o espaço está aberto no outro momento que você queira vir, só acionar o Jornal da Princesa, a equipe de reportagem, que a gente está à disposição também, tá, Laís? Parabéns pelo trabalho de vocês e Deus abençoe.